Bom, gente, boa tarde de novo, então. Não vou conseguir ligar a câmera aqui hoje, mas meu nome é Nicole, eu faço licenciatura em Física. Aí, junto com o Kaique, com o Silas e com o Henrique agora, né, que entrou recentemente, a gente tem esse projeto aí de reuniões abertas de formação que acontecem a cada 15 dias, com esse tema, né, ciência, sociedade e educação, e aí a cada 15 dias é um subtema nesse temão. E aí o Luca, que está aí com o e-mail Reuniões Abertas de Formação, ele é o responsável pelo nosso projeto, né? Funcionário lá do Parque Cientec. Então hoje, o nosso tema... Calma aí que eu vou colocar aqui uma guia. Não, peraí. Deixa eu ver como é que eu... Tá, eu tô compartilhando aí uma guia já, né? Vocês estão vendo? Sim, sim. Começou Tá, aqui. beleza, daqui a pouco eu coloco tela cheia. Bom, o tema de hoje, então, é o papel das extensões na universidade, né? Antes da gente começar, só algumas instruçõezinhas, né? A gente, acho que tem gente aqui que já veio em outras reuniões, já está mais ou menos habituado, né? Mas só para retomar, funciona assim: no começo a gente faz uma apresentaçãozinha, né? Rápida, dura assim, no máximo 10 minutos, acho que nem isso. E aí depois a gente abre para as falas, né? A maior parte da reunião, a ideia é que seja a participação de vocês, né? Falando. E aí, para ficar mais organizado, a gente pede que vocês se inscrevam. E aí é só mandar o nome no chat, assim, bem facinho. O Henrique hoje ele vai ficar de olho nas falas, e aí, a hora que a gente liberar para as falas, o Henrique vai chamando as pessoas que estão inscritas para falar, né? Outra coisa, a gente tem um formulário, que é um formulário que a gente pede, assim, um feedback, né, da reunião que vocês participaram daquele dia, e sobre o projeto, assim, no geral. Tem gente que já veio mais vezes, né? Aí, se algum de vocês puder mandar o link aí, gente, se tiver mais fácil. Pode Aí a deixar, gente eu vai... já mando já. Beleza. E aí, esse formulário, além desse feedback, se vocês quiserem receber certificado de participação, também precisa preencher ele, né? Aí a gente pede os dados de vocês e depois envia o certificado por e-mail. Que mais? Essa reunião está sendo gravada, que a gente pretende usar esse conteúdo para produzir alguma coisa para o site do parque, né? Então a gente está tentando aí fazer um podcast, em breve vocês vão ver alguma coisa assim. E além disso, a gente sempre produz algum material para o site, né? A gente produz alguns textinhos assim com resumo do que já aconteceu nas outras reuniões e tal. Então, Lucas, se você puder mandar aí o link do site do parque para o pessoal ver o que aconteceu nas outras reuniões e ver também, né, depois dessa reunião o que vai acontecer. Então, acho que é mais ou menos isso. Qualquer coisa também, se eu tiver esquecido alguma instrução, a gente fala depois. E vamos começar já a apresentaçãozinha. Bom, gente, quando a gente fala em extensão, né, normalmente isso é visto assim de uma forma como se fosse uma ponte, né? As extensões fossem uma ponte, uma expansão do conhecimento da universidade para a população. E isso é sempre nessa via de mão única, né? Então, parte da universidade e vai para a população, e não o contrário, a gente vai levar alguma coisa, né, para a população. Lá na Constituição, né, no artigo 207, uma coisa que está previsto é o famoso tripé universitário, né, que é a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. E aí, né, a pesquisa, ela seria a construção do saber a partir da realidade posta, o ensino, a transmissão e apropriação desse saber historicamente sistematizado, e a extensão, a constatação da realidade e materialização dos conhecimentos produzidos, né? Então, a partir da extensão, a gente constata a realidade que vai ser pesquisada, né? A gente ensina isso e depois isso retorna para fora da universidade através da extensão, né? Então, se isso funcionasse assim, de forma indissociável mesmo, como é previsto na Constituição, a gente ia ter um ciclo assim perfeito, né? E aí não ia mais ser uma coisa que é uma via de mão única, mas ia ser uma via de mão dupla, né? Como eu coloquei aqui. Então, a universidade, ela produz coisas que retornam para a população a partir das demandas da própria população, né? Das demandas reais da população. Então, seria um ciclo assim fechadinho. Mas a gente sabe que não funciona assim, né? Então,
hoje o que a gente vê, na verdade, é uma dissociação entre ensino, pesquisa e extensão, né? E isso não é por acaso, né? Porque quando você dissocia essas coisas, você pode, por exemplo, vender o ensino, assim, né? O ensino como uma coisa isolada, né? Que não anda junto com as outras duas coisas. E, na verdade, o que a gente vê hoje, falando mais especificamente, assim, do ensino e da pesquisa, é que essas duas coisas servem aos interesses do mercado e não da população, né? Então, a universidade produz tecnologia, assim, de ponta, produz mão de obra qualificada e isso tudo não retorna em benefício da população, né? Mas isso vai para as mãos das empresas privadas, como a gente sabe que acontece. E aí, nesse bolo todo, o que é mais deixado de lado sempre é a extensão, que é justamente esse elo, assim, que busca conectar, né, a universidade e a sociedade, né, o que tem fora da universidade. É o que é sempre mais escanteado, assim. Aí tem uma frase, assim, né, do Paulo Freire, do livro Extensão ou Comunicação, que diz assim: quem estende, estende algo pronto e melhor que deve ser levado aos outros. Alguém que deve receber de forma pacífica, sem pautar suas próprias demandas. Então aqui a gente vê que ele problematiza o próprio termo, né, da extensão. E ele demarca bem essa coisa, né, que é unilateral. Você levar uma coisa pronta, você vai levar aquilo lá que você produziu na universidade para fora, né? Você vai levar para os outros, assim. E esses outros, a população, vai receber aquilo, mas não vai fornecer nada em troca, né? Não vai pautar suas próprias demandas. E é assim que, né, eu pelo menos vejo que a extensão é feita hoje na universidade. E aí, como poderia ser diferente, né, do que a gente está acostumado? Bom, gente, eu coloquei aqui a bandeira de Cuba, porque Cuba, para mim, é um exemplo muito bom, assim, de universidade, né? Em Cuba, nem existe a concepção de extensão. Não existe extensão, porque como essas duas coisas, né, universidade e sociedade, não são coisas dissociadas, você não precisa criar uma ponte entre duas coisas que não são separadas, né? Então, a universidade, ela é construída pela e para a população em Cuba, né? É feita de uma forma, assim, completamente atrelada ao que a sociedade precisa, necessita, né? E quer fazer, né? Tem o desejo de fazer dentro da universidade. E aí, eu coloquei aqui um trecho de um discurso, né? Já que a gente está falando de Cuba, eu coloquei um trechinho de um discurso do Che Guevara, que foi realizado numa universidade lá em Cuba, Universidade de Las Vilas, logo depois da Revolução. Eu coloquei um trechinho grande, até porque é um discurso, assim, muito bonito, e para mim é muito ilustrativo, assim, disso, né? E aí eu vou ler um trechinho, depois eu mando no chat o texto completo, que é bem maior. Bom, ele diz assim: e o povo que triunfou, que está até mal acostumado com o triunfo, que conhece sua força e sabe-se que é avassaladora, está hoje às portas da universidade. E a universidade deve ser flexível, pintar-se de negro, de mulato, de operário, de camponês ou ficar sem portas. E o povo a arrebentará e pintará a universidade com as cores que melhor lhe pareça. Porque a universidade não é patrimônio de ninguém e pertence ao povo de Cuba. E se me pedissem um conselho à guisa de povo, de exército rebelde e professor de pedagogia, eu diria que para se chegar ao povo, é preciso sentir-se povo, é preciso saber o que é que ele quer, do que é que necessita e o que é que sente o povo. Então, para mim, assim, esse trechinho e esse discurso todo, na verdade, ele mostra como, quando a universidade, ela se pinta de negro, de mulato, de operário, de camponês, ou seja, quando o povo realmente está na universidade, a universidade, ela vai se voltar para o povo, ela vai ser do povo de fato, não vai ser privado, né? Não vai favorecer o interesse privado, mas o interesse do povo como um todo, né? De Cuba como um todo, que é o que ele estava dizendo aqui. Bom, gente, na nossa sociedade, né, que é muito diferente da cubana, uma coisa que poderia aproximar a gente de uma universidade assim, né, que é feita pelo povo, é uma extensão popular, né? Só uma extensão que busca condicionar a produção de conhecimento feita dentro das instituições em função da demanda da população, é uma extensão que vai, de fato, estabelecer um vínculo ali com a população, né? Vai ser efetiva, vai conseguir, de fato, fazer esse elo, né, entre universidade e população, para que cada vez mais não exista essa separação entre universidade e população, não precisa de uma ponte mais, né? Mas aí a gente pode se perguntar, né? É possível fazer isso? Como que a gente faz, né? Nas condições que a gente está hoje, assim, na nossa sociedade. Como que a gente faz esse tipo de coisa, né? E aí a gente pode pensar também na nossa atuação, né? E aí já colocando algumas perguntinhas, assim, bom, a gente, né, no Parque Sintec, a gente faz um trabalho de extensão,
Não sei se mais alguém aí tá, né, ligado com extensão, assim, mas pelo menos pensando nas extensões que vocês conhecem, que existem na universidade, né, eu coloquei algumas perguntinhas assim. Que tipo de extensão fazemos, né? Qual o caráter das nossas bolsas? Será que a gente é preparado para atuar de forma crítica na extensão, né? Que relação os projetos de extensão da nossa universidade estabelecem com o conhecimento científico e com a população? E, por fim, será que a gente pode transformar a universidade a partir das extensões? Bom, gente, essa foi minha apresentaçãozinha. Eu vou deixar essas perguntas na tela, né, para ir motivando a gente no debate. E aí, agora vocês podem falar. Já tem alguém inscrito? Podem se inscrever, gente. Vou botar aqui. Aí, para se inscrever, é só colocar o nome aí e a gente vai chamando conforme vão aparecendo inscritos. Oi, gente, eu sou o Henrique, eu vou estar organizando essa parte das salas, então fiquem à vontade quando se inscrever, como o Kaique já comentou. Então, eu vou passar agora a palavra para o Luca. Então, só queria falar de começo uma coisa que me chamou a atenção de resgatar esse discurso do Che, né? Porque, enfim, eu estudo espanhol com uma professora cubana, né? Enfim, ela saiu de lá refugiada, é bem anticastrista, assim, né? E aí foi interessante que na aula de ontem, ela estava passando umas coisas sobre cultura latino-americana, tipo um joguinho, um quiz, né? Que a gente respondia na hora naquele aplicativo Kahoot. E aí você escolhia qual país, não sei o que lá, né? Essa pergunta era qual país tem o menor índice de mortalidade infantil, né? Que se não me engano, era de 7 a cada 1.000 nascidos, né? E aí todo mundo, quase todos escolheram Uruguai. E só eu que acertei com Cuba, né? E aí ela falou, nossa, mas isso aqui... Ela falou assim, eu tenho muitas divergências, mas não, mas que a saúde de lá, ela é uma referência mundial. Isso é um fato que ela esperava até que os outros alunos tivessem, né? Enfim, eu acredito que isso tenha muito a ver com a própria formação que é dada lá, né? Eu não sei exatamente os detalhes, né? Mas eu sei que tem nos últimos anos, assim, eles têm uma atuação, as residências médicas, né? Além da residência, eles têm um período adicional que eles ficam trabalhando, atendendo a população, né? Então, acho que tem essa uma grande diferença, né, que a gente vê aqui, por exemplo, que aqui a profissão de médico, ela é tida como um status, né, para você ganhar muito dinheiro, tal. Normalmente você tem gerações de médicos nas famílias, né, e associado com isso, com status, enfim, isso está associado no Brasil, por exemplo, com um índice absurdo de cesarianas, né, que, enfim, a cesariana é um recurso, né, um recurso importante, mas foi banalizado, né, para atender uma comodidade, né, que é o médico saber exatamente a hora do parto. Eu lembro que quando, na gestação da minha filha, eu acabei pesquisando muito disso, e a gente via que nas vésperas de feriados prolongados, vésperas de recesso de fim de ano, o gráfico, né, do número de cesarianas, ele tinha picos enormes, assim, né, para preparar enfim, fica claro, assim, que é para o médico passar o fim de semana prolongado sem se preocupar com essa gravidez, né, enquanto o mesmo gráfico em relação às gestações que não foram com cesariana, né, que foi um parto
ou normal, né, ou natural, né, que tem algumas diferenças, o gráfico era mais, ele oscilava, né, mas ele tinha oscilações bem discretas, ele não tinha esses picos tão notados, assim, nas vésperas dessas datas, né. Então, acho que tem muito a ver com essa desvinculação, né, com qual a maioria dos cursos de medicina aqui trata essa questão. Muito bom ponto, Luca. Agora eu vou passar a palavra para a Júlia. Oi, não sei, eu fiquei pensando nessas perguntas e uma coisa que me veio em mente, assim, porque para mim, a minha experiência dentro da universidade, eu participei de alguns projetos de extensão, mas o que ficou para mim é que eles eram insuficientes em número, assim, ou então eles estavam meio que defasados, assim, ou sofrendo uma certa precarização. Aí eu fiquei pensando se isso é por conta da falta de bolsas, se essa ideia, qual o caráter da bolsa, o que a bolsa influencia, porque as bolsas eu sei que são baixas também, aí eu acabei querendo levantar essa discussão da bolsa, porque para mim é uma curiosidade mesmo. As bolsas que eu recebi da universidade não foram por projetos de extensão, então eu fiquei pensando se eu não poderia também ter participado de mais projetos, se eu tivesse encontrado bolsas mais em condição, como é que funciona para vocês, o que vocês acham dessa relação assim com a bolsa? Aí gostaria de levantar essa discussão, assim, mais por uma dúvida mesmo que eu tenho. Agora eu passo a palavra para o Silas. Boa tarde. Eu queria fazer uma observação bem curta, na verdade, em relação ao discurso do Che Guevara que foi apresentado pela Nicole, né, que no discurso ele fala de receber o povo e de fazer a universidade ser popular, de ser para o povo, né? E a gente percebe que essa posição política, né, esse posicionamento ideológico, ele é em oposição, um posicionamento anti-intelectual, que coloca em dúvida, né, a qualidade do ensino público, a necessidade do ensino público. São mais típicos de movimentos fascistas, né, que é a queima dos livros, que é duvidar da ciência. É interessante observar que são posicionamentos ideológicos antagônicos, distintos, né? Em um lado você tem uma defesa que o pensar não deve ser separado, exclusivo de alguns, mas tem que ser para todos, né? E do outro você tem pensamento, conhecimento é suspeito, ele não é verdade, ele não tem valor. Interessante ver dois posicionamentos ideológicos distintos, né? Um mais presente na nossa época, né, na atual conjuntura política do Brasil, e outro na época, enfim, Che Guevara estava vivo discussando em Cuba. É esse comentário que eu tinha para fazer. Legal, agora eu passo a palavra para a Nicole. Oi, gente, de novo. Não, então, agora eu acho que eu queria falar mais sobre essa questão das bolsas, né? De como a extensão é feita na prática, assim, na nossa universidade, né? Que acho que foi uma coisa que a Júlia levantou, assim, na fala dela. E assim, né, se a gente for parar para ver as extensões, se a gente for fazer um mapeamento, assim, das extensões na USP, as extensões, elas são tocadas por estudantes bolsistas, né? Que, em sua maioria, recebem R$400. Seja Bolsa Pública, Aprender na Comunidade, esses programas, né? A gente tem também as bolsas CODAGE de estágio, no PARC a gente tem, mas são a minoria, né? E o PARC é uma das extensões, né? As outras, se você for ver, é tudo essas bolsas de R$400. E mesmo a bolsa de estágio também não é, assim, aquela maravilha, né? Que a gente sabe. Então, o que eu quero dizer, né? Que a universidade, ela faz esse trabalho de extensão
em cima de mão de obra extremamente precarizada, que são os estudantes que recebem muito pouco, que não têm direitos trabalhistas, não tem nada, né? E que a gente trabalha assim de uma forma que muitas vezes não é acompanhada de uma formação, por exemplo, no parque, a gente pode relatar isso, né? Mas em outras extensões também, porque o estágio, ele, em vez dele andar junto, assim, com o ensino, né, como ele tá, assim, na legislação, né, de ser um complemento ao ensino, na verdade, o que ele é pra gente hoje, o que ele significa pra gente hoje na universidade, é um complemento à permanência estudantil, né? Ele não é um complemento ao ensino, assim, a gente não pode se dar o luxo, né, de ficar sem bolsa, né? Então, se você for ver o perfil socioeconômico dos estagiários, assim, que são pessoas que são inscritas no PAPF, inclusive, né? São as pessoas que estão fazendo ali um complemento à sua permanência estudantil. Então, assim, né? Isso a gente pode levar em conta também para pensar qual que é a qualidade que a universidade tem o interesse de fazer a extensão, né? Como que a universidade quer fazer essa extensão, assim? Será que importa, assim, a qualidade, sabe? Será que, se importasse, esse trabalho não seria melhor pago, mais valorizado, com formações, com uma carga horária menor, para que a gente pudesse estudar, se formar, para fazer um trabalho com mais qualidade, né? Então, eu acho que, tipo, todas essas coisas, assim, influenciam muito na qualidade dessa extensão, que é uma qualidade que, assim, que feita dessa forma, assim, não incomoda a universidade em nada, entendeu? Não incomoda que não tenha um efeito, assim, muito, né, muito bom, que a gente não consegue chegar em tantas pessoas com qualidade, assim, isso não incomoda. Então, por isso que isso é feito dessa forma precarizada, assim, né? Então, é isso, gente. Legal, agora eu passo a palavra para o Kaique. O que eu ia falar foi muito contemplado pelo que a Nicole disse. Eu ia também citar essa ideia das bolsas do parque, né? O caráter delas. E que é isso, a gente não tem formação, por exemplo, de bolsistas lá. E uma coisa também ligada à formação de bolsistas, a formação do estudante como atuante na extensão e também possível pesquisador, e até pesquisa em cima de extensão e ensino na extensão, ou seja, os três tripés eles podem estar muito conectados, sobretudo no parque que a gente trabalha lá, no Centec, só que não acontece isso. Eu acho que uma coisa que deixa evidente é que o parque ele existe desde 2003, se eu não me engano, como parque Centec já. Anteriormente ele tem até todo um histórico, já era pertencente à USP e tal, só que desde lá até agora, eu não conheço histórico de alguém que foi funcionário do parque, que um dia foi um monitor lá, por exemplo. Eu não vejo também uma história de um projeto de pedagógico lá, sobre o que fazer com o que tem no parque, como os estagiários devem atuar, qual é a proposta. Então, eu acho que eles acabam deixando um pouco de lado a ideia e fazendo uma extensão que é cumprir o papel de existir no tripé a parte da extensão. Que ó, a gente está existindo o parque tem caráter de extensão e o parque também tem caráter de ensino. Então ele já dá um embasamento até legal para falar, ó, estamos fazendo. Só que então, voltando, né, eu acho que o ponto importante que eu queria dizer é esse, né, não tem uma continuidade de carreira, por exemplo, no parque. E seria muito interessante, por exemplo, imagine um bolsista que trabalhou lá como atuante na linha de frente, ali, recebendo escola, recebendo visitante, planejando as atividades, ele virar um profissional que organiza tudo isso e está interagindo ali com os estagiários atuais e que isso tem um plano de carreira lá. Mas é um ponto um pouco distante, né? Porque eu acho isso um pouco no caráter atual lá, pelo menos da bolsa que a gente atua do parque, improvável, mas eu acho que reflete essa pouca preocupação que tem com a preparação dos estudantes, dos universitários para atuar na extensão e qual é o caráter da bolsa, né? Esse caráter apenas de complementar, de existir a extensão no tripé. Legal, agora eu vou passar a palavra para o Henrique, que no caso sou eu, então eu vou continuar só. Bom, o que eu ia comentar vai bastante de acordo com o que a Nicole e o Kaique falaram. Então, eu concordo com vocês nessa parte total.
E eu queria acrescentar mais uma coisinha. Por exemplo, assim, quando a Júlia fez a pergunta, eu achei bem válido também, porque nos meus 2 primeiros anos, a, a visão da extensão que a gente tem acaba sendo bem simplificada, né? A gente não tem um completo entendimento tipo, de como fazer essa extensão, do que seria essencial para uma extensão, né? E isso abre várias brechas, eu acho que nesses primeiros anos de faculdade, assim. E, e no comecinho eu participei de um grupo de divulgação científica e assim, todo mundo desse grupo trabalhava assim, pela boa vontade, né? Era todos voluntários e tudo mais. Então, isso eu acho que sempre está perto, assim, das questões de extensão. Grandes projetos, assim, de extensão, às vezes começam como voluntariado e tudo mais. Eu acho que com o tempo, assim, a gente pode tentar mudar isso, sabe? A gente pode tentar entender essas extensões de formas diferentes, né? E talvez trabalhar isso com as pessoas que estão entrando, com as pessoas que vão levar isso para frente, né? E também, agora só completando, né, os projetos que têm bolsas, aí entra no caso que o Kaique e a Nicole comentaram, né? São projetos que, muitas vezes, acabam sendo muito mais objetivos, né? Então, tipo, é isso daqui, mas por que eu vou fazer isso aqui? Ah, porque estão fazendo isso há uns 10 anos, então só segue. E aí não tem essa visão um pouco mais crítica sobre essa parte da extensão, né? Bom, meu ponto era esse. E agora eu passo a palavra para a Miriam. Oi, pessoal. Eu queria falar um pouco principalmente dessa última pergunta, de se a gente pode transformar a universidade a partir das extensões, porque eu acho, na verdade, eu acho que isso entra bastante na questão das bolsas, mas porque principalmente eu acho que um pouco o contato que eu tive com projetos de extensão, participando deles, eu achei que foram os maiores momentos de aprendizagem para mim dentro da universidade. E eu acho que as pessoas que participam bastante dos projetos de extensão costumam achar isso também. Mas, ao mesmo tempo, não existe valorização, né? Justamente por essa questão de quando tem bolsa, não é muito divulgado, eu acho que tem. E também não são muitas, mal pago, e eu acho que seria muito transformador dentro da universidade, um maior incentivo às extensões, por conta disso, é o momento que você tem de aprender a se organizar, aprender a falar com as pessoas, aprender mil coisas que a gente não aprende em aula, tipo, para mim foram os momentos mais ricos dentro da universidade, assim. Certo? Agora eu passo a palavra para o Luca. Opa, eu sou bem novo tenho muito pouco tempo de Centec, né? Mas tem alguns problemas que vocês relatam que eu já testemunhei, assim, né? E acho que esse aspecto da precarizada é um fator que chama muita atenção mesmo. Porque, enfim, o principal serviço aliás, o serviço, né? Não é o único, né? Mas acho que um dos principais serviços que o parque oferece, né? É justamente essa visitação guiada, né? Que quem dá na linha de frente são os mediadores, né? Então, acho que é um setor fundamental do funcionamento e enfim, qual é a participação, por exemplo, dos mediadores na elaboração dos atendimentos, na reflexão sobre os conteúdos, né? Eu chamo até, por exemplo, um caso que a gente discutiu na equipe do educativo, foi sobre a questão das araucárias, né? Porque, pelo que eu entendi, tinha estagiários que apresentavam, por exemplo, a araucária como uma espécie nativa,
mas aí teve um pessoal que era mais antigo no parque que falou que essas araucárias foram trazidas, né? Não eram araucárias que tinham crescido lá espontaneamente, foram trazidas, né, no começo do século passado, né? E apesar dela estar numa região que ela pode ocorrer, né? E aí isso me chamou a atenção, porque eu falei, pô, mas como assim agora vocês estão discutindo isso, né? Porque a trilha, né, as trilhas que tem lá no parque são uma das atividades que, pelo menos a percepção que eu tenho, que são uma das mais procuradas, né? Porque realmente é muito diferente você fazer uma trilha em mata, né? Daqui na cidade de São Paulo, né? Então, eu falei, nossa, mas como assim? Porque o que seria normal, assim, de se imaginar é que isso sempre tivesse ocorrendo esses debates, né? E a gente tem conversado um pouco sobre essa questão, né? Por exemplo, você tem mediadores que apresentam 2 atividades, 3, aí tem alguns que conhecem mais, que apresentam 6, 7, e então eu vejo que uma falta de homogeneidade, assim, e mesmo, acaba sendo ele tem uma bolsa e aí ele se vira para garantir que vai receber essa bolsa, né? E aí funciona nesse sentido de mão de obra precarizada. Mas, enfim, acho que não deixa de ser uma unidade recente, né? Você pensar aí que não tem 2 décadas, né? Não que isso justifique, né? Não tô aqui nesse papel, mas eu acho que tem muita coisa ali que dá para enriquecer esse aspecto, né, da extensão. Bom, só um exemplo, né? Tem um museu ali, né, de meteorologia que o Mário Festa, né, um dos que ele que cuida ali, apresenta, né? Quando eu fui ver a apresentação, eu fui ver, tinha explicações sobre, por exemplo, quem era Abraão de Moraes, e para mim é a avenida que tem aqui, né? O Abraão Moraes, você não relaciona com nada, e eu fui ver que tem o nome, ele está numa avenida no bairro justamente por causa da atuação que ele teve no IAG, né? E que tinha um dos centros de atividade era onde está agora o Parque Centec, né? E o pessoal do bairro aqui não tem acesso a isso. Então, acho que tem vários aspectos assim no parque que ainda estão que estão em fase meio que ou inicial ou nem inicial, sabe? Desde a questão de reforma, de infraestrutura, a questão dos treinamentos, da estrutura que é dada, né, para os mediadores, e até de divulgação, né? Enfim, a gente vê, por exemplo, o zoológico, que é na frente, que cobra uma taxa, um ingresso absurdo, bem caro, e zoológico é aquela coisa deprimente, né? Enfim, tem importância para pesquisa, tá, mas como visita, às vezes é bem frustrante, né? Você vê um urso deprimido ali, intocado, e o parque é gratuito, tem um monte de atividades, sabe, de física, de matemática, tem as trilhas, enfim, tem muita atividade, e o público acaba não... Tem gente que vem de longe para vir no zoológico e não sabe que existe o parque, ou olha, assim, e não tem não sente essa porta aberta, né? Porque a extensão também, acho que estaria atuando nesse sentido, né, de oferecer para a população, né, aquilo ali, tudo que tem no parque. Então, acho que, além da questão da formação, que eu acho que realmente é uma coisa que a gente tem discutido com o pessoal do educativo,
tem que ser refeita completamente, porque realmente a percepção que eu tenho que é bem largado, né? E até essa parte da divulgação, para a população sentir que o Cientec é dela, né? Que é um espaço que é aberto para a população, que eu acho que isso acaba não chegando, né, em muita gente. Sim, um ótimo ponto. Eu vou passar a palavra agora para o Kaique. Então, é isso que o Lucas disse sobre as araucárias lá no parque, que também trabalho lá, né? É bem real e normalmente cada estagiário tem uma abordagem diferente na trilha e não que é um problema não ter uma uniformidade, mas a partir do momento que isso vira uma questão para as pessoas que estão cabeçando o parque ou que estão com cargos fixos no parque, né, que não são estagiários no final das contas, e refletem sobre isso e percebe essa questão e começa a refletir sobre isso nesse momento, já que já está sendo feito há muito tempo, você percebe a falta de um projeto de formação do estagiário e da pessoa que está trabalhando com extensão, que no final das contas é o bolsista, é o universitário lá, independente do curso que seja, mas é essa pessoa. E eu acho que isso falta em vários aspectos. Eu já vou voltar nisso, mas eu vou falar agora outra coisa que tem a ver com a fala da Miriam, de a extensão ser um ambiente que a gente, principalmente quando a gente participa, a gente percebe que é um ambiente muito rico e a gente aprende muita coisa. E, principalmente, eu acho que vem muito de aprendizado dessas extensões é a relação com as outras pessoas. São diferentes conhecimentos e é nesse momento que a gente consegue, de alguma maneira, de fato, criar um debate, uma discussão, da mesma maneira, mais ou menos, que a gente está fazendo aqui, sabe, nessa reunião, que é criar um contato e começar a discutir, refletir sobre a ideia do outro, receber a ideia do outro, mostrar a sua, pensar em consensos e a partir daí criar alguma coisa, né? Só que mesmo nessas tensões que acontece isso, até no parque, eu tenho todas essas críticas que eu disse sobre formação e não ter continuidade, e ser uma coisa meio que cumprir a função de existir a extensão no parque, na USP, de maneira geral. Mesmo no parque tem essa experiência boa, é uma experiência rica no final das contas. E eu queria relatar também, outra extensão que eu participei foi o Taiobas do Matão, e também é a mesma coisa, uma experiência muito rica, e no Taiobas acho que era um pouco mais rica ainda porque o projeto partiu da gente, dos alunos, então ele tinha a nossa cara, só que mesmo assim, mesmo a gente criando o projeto, mandando para ser aceito, para a gente receber bolsa, a gente solicitou bolsa, a gente recebeu, mesmo assim, tem muita falha, que aí diz respeito à universidade mesmo, como instituição, para dar formação. Eu acho que aí não vem do caráter formativo, por exemplo, de uma instituição dentro da USP. Por exemplo, o parque é uma instituição dentro da USP. Então, a gente está falando aqui como se pudesse também ter uma responsabilidade já do parque, não necessariamente da USP como um todo. Mas tem várias tensões na USP inteira e em outras universidades, e também deve ser um reflexo bem parecido com o que tem na USP. E eu não vejo, não sei se é falta de conhecimento meu, um projeto de formação de pessoas que trabalham com extensão. Por exemplo, cursos de pessoas que trabalham com extensão na USP, oferecido para as extensões. Projetos sem ser curso, projetos de formação continuada, por exemplo, você dá uma sequência de, entre aspas, disciplinas que envolve o trabalho de extensão como um todo e não específico de algum grupo. Isso não existe, pelo menos eu não conheço, né? Pode até existir, mas está fora do meu conhecimento e dado que eu já trabalhei em pelo menos 2 extensões, que eu estou lembrado agora, isso não chegou até mim, então se existe, tem uma falta, um problema aí de acesso nessas coisas. Então, eu acho que é uma coisa gigantesca, e aí deve ter outras esferas também acima da USP que não estão preocupadas em investir nisso. Então, o problema de formação ele é gigantesco no que diz respeito à extensão. E tanto da extensão como acho que da USP como um todo, né? Tanto formação continuada para os alunos que vão, por exemplo, trabalhar com educação, formação continuada de pesquisador que vai ser um professor em algum momento, a formação continuada para ele atuar dessa maneira. Eu acho que falta muita coisa nesse sentido. Sim, concordo bastante. Eu passo a palavra agora para o Henrique, então vou continuar já aqui. O que eu ia comentar era um pouco
pegando um gancho do que o Luca comentou, entrando nesse ponto, tipo, das pessoas não perceberem o que é o Centec estando no zoológico, sabe? E aí tem também essa pergunta aqui na tela que fala, tipo, a relação dessa extensão com a população. E muitas vezes isso é muito falho, né? Acho que, assim, o caso do Centec, a gente consegue fazer uma extensão bem legal lá dentro, sabe? A gente consegue diversificar o conteúdo, dependendo, tipo, da abordagem do, dos nossos mediadores e tudo mais. Mas, assim, como que a população vê o Centec como um ponto de extensão, né? Como ela vê os museus, como ela vê... Ou o Henrique caiu, ou ele se desligou. Voltou. Eu voltei, desculpa, a gente ficar aí. Dá continuidade aí. Então, nessa parte, eu não sei, acho que eu falei um pouquinho que eu estava fora. Então, essa relação da extensão com a população, né? Então, a gente vê, às vezes, que falta isso, talvez na concepção, né? Por exemplo, em outros projetos de extensão que eu acabo vendo dentro da universidade, são projetos que muitas vezes não dialogam diretamente com a população e mesmo assim acabam sendo bem legais. Mas tem projetos que se dizem de extensão e aí não tem utilidade nenhuma. E acho que isso abre também um ponto para você criticar, para você perder essa extensão e isso gerar críticas para qualquer tipo de extensão, sendo que ela é um pilar muito importante da universidade, né? E algo assim que deve ser levado bem a sério. E meu ponto era esse. Eu acho que eu me perdi no meio do caminho, mas era isso. Bom, eu passo agora a palavra para Nicole. Bom, gente, eu acho que assim. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que acho que quando a gente pensa em formação, assim, principalmente, né, pegando esses exemplos do parque, eu acho que a gente não pode se limitar ao que é feito hoje em dia no parque, que é o treinamento, né? Que é aquela coisa assim, você vai ensinar o conteúdo correto que os mediadores vão passar. Então você vai ensinar corretamente que a araucária é isso ou é aquilo, né? Para não ter pessoa ensinando errado, assim. Eu acho que a gente tem que ir para muito além disso, assim, sabe? Quando eu penso em formação, eu não penso em ensinar o conteúdo para as pessoas passarem, né? Eu acho que a formação, ela tem que pensar no porquê daquele trabalho. Tipo, por que você está fazendo isso, sabe? Por que você está fazendo esse trabalho? Isso é importante? É importante para quê? É importante para quem, sabe? Como que a gente vai fazer esse trabalho da melhor forma possível, sabe? Quais são nossos objetivos? O que a gente quer? Por que a gente vai ensinar física? Por que a gente vai ensinar lá microbiologia? Por que a gente vai ensinar essas coisas, né? Por que isso é importante? Eu acho que a formação, ela tem que ir, assim, profundamente, sabe, nas coisas. Porque essa coisa, assim, mais conteudista, isso, assim, é uma coisa que, se você lê escrito em algum lugar, sabe, você vai ver no seu curso, são coisas que você dá conta, assim, de mais fácil, sabe? Agora, esses questionamentos, assim, mais profundos, eu acho que isso deveria ser o papel, assim, do nosso estágio, sabe? O papel das nossas formações. Eu concordo com vocês, né, quando vocês falam que participar das extensões, assim, trabalhar assim dessa forma na universidade, é uma experiência rica, né? Uma experiência que a gente aprende. Mas eu acho que a gente pode aprender muito mais, sabe? E que pode acontecer, esse aprendizado pode acontecer com menos sofrimento, porque eu acho que o que acontece hoje em dia é que a gente é jogado lá e a gente meio que aprende na marra, entendeu? Tipo, a gente aprende com as lições da vida, assim, de ter que lidar com as situações de uma forma, assim, muito desorganizada, desplanejada, sabe? E eu acho que se fosse uma coisa melhor, mais bem pensada, a extensão com certeza cumpriria um papel muito formativo para a gente, mas que a gente faria um trabalho com mais qualidade, sabe? Que a gente faria um trabalho melhor se desgastando menos do que é feito hoje em dia, né? E aí, uma outra coisa que eu queria comentar, né, é que eu acho que, tipo, é um esforço, assim, quando a gente pensa, né? Eu acho que eu coloquei essa pergunta assim, né? Se a gente pode transformar a universidade a partir da extensão, meio que já pensando assim numa resposta.
E eu acredito que não é só através da extensão, né? Eu acho que existem pessoas muito bem intencionadas, né, na universidade que se envolvem em projetos, assim, até voluntários, né? Mesmo sem bolsa. Mas eu acho que a gente tem que parar para pensar, assim, no todo e perceber que a gente não vai transformar a universidade a partir de um projeto de extensão. A gente vai transformar a universidade transformando a universidade como um todo. Porque as extensões, elas são dessa forma porque faz parte de toda uma lógica, assim, que é a lógica que mantém a universidade sendo como é, né? Então, se a gente for pensar em extensão, que é uma das coisas, né? É um dos eixos, assim, por onde a gente deve agir, a gente também tem que. A gente não pode deixar de pensar em pesquisa, a gente não pode deixar de pensar em ensino, a gente não pode deixar de pensar no trabalho na universidade, né? Na permanência estudantil. A gente não pode deixar de pensar em nenhuma dessas coisinhas, assim, que sustentam todo esse sistema, assim, como ele é, né? A gente não vai conseguir fazer uma transformação completa partindo só desse eixo que é a extensão, né? E aí, por isso que eu acho que essas pessoas bem intencionadas, né, que participam da extensão, assim, ou mesmo as pessoas que participam por necessidade mesmo, tem que ser uma luta, assim, muito integrada com todos os outros setores da universidade, sabe? Então, eu acho que né, essas pessoas, assim, que se envolvem nesses projetos, assim, sei lá, de divulgação científica, alguma coisa, tem que atuar também no movimento estudantil, por exemplo, sabe, da universidade. E, né, porque aí você vai estar fazendo uma coisa muito mais completa, né? Entendendo que aquilo que você faz é uma das pecinhas ali, mas não é o todo, né? Então, queria fazer essa fala, assim, meio que colocando essas limitações também que existem ali intrinsecamente na extensão, né? É isso, gente. Certo. Agora eu passo a palavra para a Júlia. Eu acho que a Nicole falou bastante de várias coisas que eu estava pensando, até de uma forma mais legal, assim, do que eu estava querendo colocar. Então, me contemplou em vários pontos, mas era mais para enfatizar essa questão que o Kaique também falou sobre gerar questões, assim. A meu ver, parte do processo educacional, de ensino, aprendizagem, envolve você ajudar a pessoa a ter uma independência para se questionar, para ser criteriosa com o mundo que ela vive e, enfim, sonhar formas, pensar formas diferentes que a realidade pode se inserir, saber que a realidade não precisa ser da forma que ela pode melhorar, que ela deve melhorar, que existem formas de trabalhar melhorias, e nesse sentido eu concordo muito com a Nicole de que a própria formação da universidade ela é defasada nessa inclusão que a extensão se propõe a cobrir, né? A inclusão da população dentro da universidade. Então, talvez a extensão seja uma forma bacana, claro, mas ela ainda não é a única, assim, né, da gente poder trabalhar formas da população estar inserida dentro da universidade não ser essa bolha que a gente está mais acostumado a viver, assim. Então, enfim, bastante do que a Nicole falou é o que eu pensei e ia dizer, então acho que não vou me alongar muito na minha fala, mas acho que a minha mensagem era mais para discutir essa ideia de gerar a extensão talvez gera um espaço para questionamentos, assim. E antes de entrar na universidade ou antes de você ter um espaço para isso, talvez você nem, ou qualquer pessoa que está alheia a interpretar a realidade e se colocar de forma independente dentro da realidade, assim, talvez seja mais difícil se você não tem um espaço, assim, para se questionar, para ser criterioso, para que as suas dúvidas tenham uma forma, uma discussão, algo que, enfim, é um lugar para você falar, para você ouvir, para você interpretar e para você poder trabalhar tudo que a gente chama de aprendizado e educação também. Muito legal. Eu passo a palavra agora para o Luca. Bom, falando de extensão, né, eu lembrei um pouquinho de uma extensão que eu participei lá em Bauru, né, na psicologia,
E, enfim, porque eu tinha acabado de chegar, né, eu era bicho, tava completamente fascinado, assim, com a universidade. E aí uma amiga minha, veterana, né, ela me chamou para ir num bairro bem afastado que tinha lá de Bauru, né, o Fortunato, e um bairro bem largado mesmo, assim, bem largado, porque, enfim, a gente que está aqui em São Paulo, né, a gente tem periferias e tal, mas tem periferias para dentro, assim, mais para o interior do Brasil, que você vê faltar tudo, assim, né, e aí eu fui algumas vezes, né, a gente fazia umas pesquisas de porta em porta, né, o tema era de psicologia social, né, aí tinha um questionáriozinho e tal, e aí eu tava lembrando disso, e eu tava lendo essa pergunta aqui do que relação os projetos de extensão da universidade estabelecem com o conhecimento científico e com a população. E, bom, enfim, fora o fato de que eu nunca cheguei a ver depois, uns 2 anos depois, eu conheci o docente que era responsável por essa extensão, né? Porque eu participei meio não, né? Participei informalmente, né? E eu só fui conhecer 2 anos depois, quando eu tive uma disciplina. Mas lendo essa pergunta e lembrando dessa experiência, para mim fica muito claro que o que estava sendo feito naquele momento era o papel da população estava sendo de servir como cobaia, servir como dado de pesquisa, né? A gente estava ali para fazer um estudar aquela população e gerar um produto acadêmico, né? Eu nem sei para onde foi esses dados, provavelmente gerou uma tese, pode ter gerado alguma publicação acadêmica e tal, mas a população, a participação da população nessa extensão, por exemplo, foi ali como base de dados. Então, eu só lembrei desse exemplo porque é um exemplo bem, acho que bem característico. Deve ter, eu acredito que tenha muito estudo que é feito assim, né, que a população só entra nessa parte e não tem nenhum retorno, né? E eu acho isso muito expõe muito, né, o caráter da nossa universidade, né? Porque a população ali, ela só cumpre um papel, né? Um papel bem limitado, meio até como se fossem seres alienígenas, né? Então o pessoal da universidade vai lá para conhecer, para levantar dados, para publicar um artigo que vai ser lido por outras pessoas que já estão na universidade. E pensando de novo naquele exemplo de Cuba, né, da medicina, já relacionando com essa outra pergunta, podemos transformar a universidade a partir das extensões. Eu acho que isso pode até passar pela cabeça, né, de quem está bem intencionado, quem está maravilhado com conhecer um olhar mais amplo, né, para a sociedade e tal, quem ingressou na vida acadêmica e tal. Mas acho que o próprio exemplo de Cuba, ele mostra que, na verdade, não, né? Eu acho que Cuba, por exemplo, a sociedade transformou a universidade, né? E só o fator de que teve o acesso à universidade foi universalizado, né? Acho que esse é um fator que acaba com o distanciamento entre a maioria da população e a universidade, né? Então, acho que é isso, né? Acho que, apesar de que é importante, né, claro, a gente tentar melhorar as extensões, melhorar na limitação que a gente tem,
eu acho importante não perder de vista isso, né? Porque para a universidade se estender de verdade em direção à sociedade, ela tem que ser aberta à universidade, né? Ela tem que ser aberta à população, e ela não é, né? Ela é ainda a experiência que a gente tem aqui no Brasil é que ela é muito fechada, muito elitizada, muito restrita, e aí a extensão aparece como essa tentativa de remendar esses abismos que separam, né? E aí o potencial, o que acaba conseguindo, né? É isso, são casos bem pequenos, né? Se você pensar no potencial que poderia ter uma atuação mais abrangente da universidade na sociedade. Certo. Como eu caí, eu perdi um pouco o chat, mas eu acredito que agora é a Nicole. Então, eu passo a palavra para a Nicole. Gente, sou eu. Não, então, eu queria fazer alguns comentários, assim, sobre isso que o Luca disse, né? Eu acho que, assim, a gente tem que parar para pensar, assim, da universidade, né? Tipo, já que a gente está tratando, assim, do problema como um todo, né? Pensando na universidade, a gente tem que tomar bastante cuidado, assim, quando a gente pensa na função que a universidade tem hoje para a sociedade, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de permanência estudantil, né? É muito comum, assim, tipo, a gente vê as pessoas falando, a universidade hoje é para as elites e não sei o quê. E, assim, de fato, a universidade está longe de ser acessível, assim, para a classe trabalhadora. Mas a universidade hoje, ela não é mais a mesma universidade de quando ela surgiu no Brasil, né? Ela não é mais aquela universidade que formava a elite intelectual do Brasil. Não é. A universidade hoje, ela é muito mais proletarizada, né? Então, assim, as classes médias entram na universidade, né? E, assim, o que acontece é que essas classes, elas vão se tornar... elas vão produzir tecnologia de ponta para a burguesia, para a elite do país, né, a elite de fato, ou então vão se tornar mão de obra qualificada, né, então hoje a gente não vê mais a universidade como, tipo, a formação da elite em si, né, mas uma forma da elite ganhar em cima, né, da população. E aí uma outra coisa que eu ia dizer é que eu acho que assim, né, é claro que se a gente entende, assim, tipo, o problema na sua totalidade, né? Tipo, a universidade está inserida numa sociedade que tem muitos problemas. A universidade, fora a extensão, né? Porque o problema todo da universidade não é a extensão, né? São muitos problemas. A gente tem que pensar em agir assim como um todo, né? Então eu tinha comentado, né, da gente atuar no movimento estudantil, né, já que a gente está dentro da universidade, apoiar o movimento dos docentes, dos funcionários, coisas assim. Mas a extensão, né, a gente também tem que tratar como uma das coisas, né? É uma das formas da gente atuar. Não é o todo, a gente não pode ter ilusões de que a gente vai fazer uma extensão ali, assim, bem feita e aquilo resolve o problema, né? Porque existem coisas muito mais profundas ali que a gente precisa resolver, mas que também não é, tipo, uma via de mão única, né? Então, assim, a gente não vai transformar uma sociedade e aí a universidade popular, ela vai vir pronta, assim, né, com a transformação da sociedade. Não, a gente vai transformando a universidade junto com a transformação da sociedade, né? Então, conforme a gente vai construindo uma universidade mais popular, a gente também tá construindo uma sociedade, né? Uma sociedade nova. E conforme a gente constrói essa sociedade nova, a gente está construindo uma universidade nova. Essas coisas andam juntas, né? Então, é importante, né, a gente atuar na extensão, enxergando como um dos eixos, né? Uma das formas da gente atuar. E aí eu vejo muito potencial na extensão, né? Eu vejo muito potencial. Eu e o Henrique, né, a gente faz parte do MUP,
do Movimento por uma Universidade Popular, né? E o MUP é um movimento que não faz só extensão. A gente tem um projeto de extensão lá na USP, existem outros projetos de extensão, assim, em outros lugares também, mas o MUP não faz só extensão, né? O MUP é um movimento, assim, que faz muitas coisas, né? Que pensa em muitos aspectos da universidade, né? E atua em bairros, atua fora da universidade também, né? E assim, o MUB, a extensão que a gente tem lá na São Remo, né? Eu vejo como, assim, é um grande potencial da gente se aproximar da população, entender suas demandas e construir ali, tipo, sabe, construir alguma coisa viva ali, em conjunto com a população, que tem potencial de se tornar alguma coisa maior no futuro, sabe? Então, tipo, eu acho que eu vejo a extensão assim, como um trabalho de formiguinha mesmo, que tem que ser acompanhado com várias outras coisas, né, que não pode andar sozinho, mas que também é uma coisa necessária, né, porque a gente tem que ver o problema assim como um todo.